pergunta que devemos fazer: o que é o belo? E não o que é belo. Essa observação é feita pelo personagem Sócrates em um dos textos de Platão, o diálogo intitulado Hípias Maior. Com o registro dessa observação, Sócrates pretende destacar que aquilo que verdadeiramente se busca é uma definição de belo, o belo em si. Quer dizer, não se trata de pura e simplesmente identificar as coisas belas do mundo. Notem que aqui há uma distinção entre paisagens, objetos, digamos, seres que são belos, que participam da beleza, e o belo em si. As coisas belas do mundo estão no devir. Elas surgem, se desenvolvem e perecem, desaparecem no curso do tempo. O belo em si é eterno e imutável. Iniciamos aqui com essa distinção, não porque trataremos especificamente neste vídeo da noção platônica de belo, mas isto sim para destacar uma importante herança pré-socrática. Em outras palavras, se pretendemos acompanhar a discussão do belo, da arte, das questões estéticas e o desenvolvimento da própria estética e da filosofia da arte ao longo da história, devemos estar atentos e atentas para a herança que nos é transmitida pelos primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos. Um primeiro ponto é acerca da própria denominação. Pré-socráticos significa literalmente aqueles que antecederam Sócrates. E isso por si só é objeto de controvérsias entre os historiadores da filosofia. Muitos criticam a expressão. Afinal de contas, não apenas alguns desses intitulados pré-socráticos foram contemporâneos do próprio Sócrates, e este ponto talvez seja decisivo. Trata-se, ao afirmarmos que são pré-socráticos, de uma depreciação da atividade intelectual desses primeiros filósofos. É como se nós os diminuíssemos, ao mesmo tempo que valorizamos Sócrates como personagem central, como protagonista do próprio início da filosofia. Conferimos então um relevo a Sócrates à medida que, de alguma forma, desmerecemos os chamados primeiros filósofos. Isto posto, alguns buscam uma denominação alternativa. Primeiros filósofos, filósofos da physis, cientistas da natureza. Muito bem, faço essa observação, porém antecipo que cada uma dessas denominações ou dessas expressões tem também os seus problemas, as suas dificuldades. Dito isso, usaremos aqui a expressão pré-socrática, sendo importante que tenhamos em mente que não se trata aqui de uma intenção de diminuir a importância desses primeiros filósofos. Sabemos que os chamados pré-socráticos dedicam-se sobretudo à cosmologia, ao exame da physis. Lembrem-se, é o termo grego que nós traduzimos simplificadamente por natureza. Os primeiros pensadores pretendiam encontrar intelectualmente, demonstrar pela via da razão, como se formou o cosmos, o universo, o mundo, como se ordenou a realidade física em que vivemos. Mas também no horizonte dessa filosofia pré-socrática surge uma discussão, surge um problema, surge uma tensão entre concepções opostas, que vão além, pura e simplesmente,
dos discursos cosmológicos e projetam em relevo a questão do ser. Essa questão do ser inaugura na filosofia uma área que nós chamaríamos de metafísica ou ontologia. Há uma controvérsia também entre os filósofos acerca desses termos. Aliás, especialmente para aqueles que estão tendo os seus primeiros contatos com a filosofia, nós alertamos para o fato de que muitos dos termos, muitos dos conceitos do pensamento filosófico não são consensualmente definidos pelos filósofos, pelas filósofas. Ou seja, o termo metafísica ou o termo ontologia recebem diferentes significações em distintas teorias filosóficas. Fechemos esse parênteses para entender que, especificamente na filosofia pré-socrática, é que a reflexão se eleva para as questões do ser e do devir. Devir e ser, noções desenvolvidas respectivamente pelos filósofos Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. Então vejamos inicialmente as teses heraclitianas. Heráclito de Éfeso concentra-se no devir. Dito de outro modo, para esse filósofo, a realidade, a totalidade do real é o devir. Ora, trata-se então de responder à seguinte questão: o que é o devir? Devir é o vir a ser, a transformação incessante de todas as coisas, as mudanças que acompanhamos no mundo, o fluxo incessante pelo qual nenhum ser permanece idêntico a si mesmo, está em uma mobilidade universal, caminhando sempre para o seu contrário. O dia converte-se em noite, a noite converte-se em dia, a saúde transforma-se em doença, a juventude transforma-se em velhice, a vida transforma-se em morte, a beleza transforma-se em fealdade. Todos os seres, todas as coisas, as múltiplas coisas do mundo estão em permanente mudança. Para Heráclito, portanto, nada é eterno, nada é permanente. Ou melhor, há algo sim que é eterno e permanente. A mudança que não cessa de acontecer. A mudança pela qual cada coisa traz em si o seu contrário, caminha para o seu oposto. Nesse sentido, ser traz em si o seu não ser, permanentemente, numa espécie de luta, numa espécie de conflito, numa espécie de fluxo de mobilidade incessante. Agora vejam, essa luta, esse conflito entre os contrários, para Heráclito, configuram-se na harmonia do todo, configuram-se na harmonia do conjunto, regido por uma espécie de logos universal. Lembram-se desse termo grego, logos, que traduzimos preferencialmente por razão? Então há uma razão que governa a realidade, que harmoniza o real na luta entre contrários. Há uma imagem utilizada por Heráclito de Éfeso que é significativamente ilustrativa acerca do devir. Diz Heráclito: nenhum ser humano jamais mergulha duas vezes no mesmo rio. Ora, por quê? Porque o ser humano, ao mergulhar por uma segunda vez em um rio, já não será o mesmo. Ele se modificou. E as águas que correm no rio já são outras. O próprio rio, portanto, já não é idêntico ao que antes era. Muito bem, vejam que, para
Heráclito. Portanto, a realidade é o devir, o vir a ser, em que as coisas simultaneamente são e não são. Contemporâneo de Heráclito, Parmênides de Eleia desenvolve uma tese, uma teoria, uma concepção ou, se quisermos, em uma expressão mais livre, uma perspectiva diferente, não apenas distinta, contrária à de Heráclito. Por quê? Para Parmênides, o que há é o ser uno, eterno e imutável. Parmênides entende que as mudanças são apenas ilusões. As múltiplas coisas do mundo, seres humanos, objetos naturais, paisagens, árvores, montanhas, estrelas, são simplesmente a aparência do real. Ou melhor, são uma ilusão do real. Por quê? Em realidade, o que há é o ser. Quero dizer com isso que Parmênides descarta as mudanças, as transformações, o vir a ser, o devir, que tudo era para Heráclito, pura e simplesmente como ilusões, como aparências que devem ser desprezadas por aqueles que buscam o conhecimento. Há na filosofia de Parmênides uma pergunta pressuposta: o que é o ser? Então vejam que Parmênides não realiza indagações propriamente relativas à formação do cosmos, à geração das coisas no mundo, mas ele procede aqui com aquilo que eu vou chamar de sofisticação abstrativa, né? uma abstração muito sofisticada, segundo a qual ele se pergunta pelo ser, ele se pergunta por aquilo que é. Repito, o que é o ser? A resposta de Parmênides, especialmente para aqueles que têm os seus primeiros contatos com a filosofia, pode soar muito estranha. A resposta é: o ser é. Vale essa pausa para nós refletirmos e procurarmos compreender um pouco melhor essa proposição. Parmênides sentencia: o ser é e o não ser não é. Em outras palavras, o que é, é. E o que não é, não é. Ah, mas essa conversa talvez esteja ficando muito estranha. Ora, neste momento temos que fazer um esforço para compreender filosoficamente Parmênides. Quando esse pensador afirma o ser é e o não ser não é, ele rejeita qualquer mistura entre aquilo que é e aquilo que não é. Ele rejeita uma tese que, para ele, de acordo com as suas exigências lógicas ou de acordo com as regras de um pensamento rigoroso, de acordo com as normas de um exercício muito metódico, digamos, da razão, tem que ser assim definido. Né? Dito de uma forma mais simples, para Parmênides, seria um absurdo, algo como uma contradição lógica, nós afirmarmos que, simultaneamente, o ser é e não é. Né? E notem que, para Parmênides, nós estamos pensando no ser em geral, no ser em seu todo. Então vejam, não há propriamente uma multiplicidade de seres no mundo. Né? Não há propriamente uma diversidade de seres no mundo. Digamos, todas as coisas que vemos no mundo, quando muito, são expressões daquilo que efetivamente é o ser. Avancemos nessa perspectiva, entendendo que, para Parmênides, portanto, todas as mudanças, aquilo que na filosofia nós chamaríamos de fenômenos, acontecimentos do mundo, com a sua diversidade, com a pluralidade de coisas, estão no campo de uma aparência que encobre o real. O real é o ser. O ser é.
Parmênides conceitua esse ser em seu todo, esse ser que nós podemos também indicar pela expressão ser em geral, que subjaz, que é subjacente a tudo aquilo que vemos e experimentamos no mundo, como uno, eterno e imutável. Lembrem-se, para Parmênides, ser e não se misturam. Não há nenhuma intersecção possível. O que seria o ser uno? Ora, diferentemente de perspectivas segundo a qual existiriam seres, para Parmênides há o ser. Uma exemplificação muito simples, penso eu. Se eu digo que eu sou um ser e a árvore à minha frente é um outro ser, isso é, segundo Parmênides, uma contradição. Por quê? Se eu sou um ser e a árvore, ou o rio, ou a montanha, ou um outro animal, são outros seres, isso significa que eu, um ser, não sou aqueles outros seres. Ora, vejam só. Então, isso seria colocar o não ser no interior do ser. Um absurdo para Parmênides. Na mesma medida, o ser é conceituado como eterno. Como assim? O ser não teve um começo e não terá um fim. Não há um antes do ser. Não haverá um depois do ser. Isso porque, se nós admitíssemos que o ser teve um início temporal, quer dizer, que ele surgiu em alguma época, teríamos que dizer que antes dele haveria o não ser. E teríamos então que admitir que o ser surge do não ser. E chegando hipoteticamente a um fim, ao seu desfecho, ele transitaria igualmente de si mesmo, do ser, para o não ser. Quer dizer, então vejam, isso incidiria na contradição, segundo Parmênides, de dizer que o ser traz em si o não ser e o não ser traz em si o ser. Portanto, por uma exigência rigorosa do pensamento racional, Parmênides afirma que o ser é eterno, desde sempre para sempre. Por fim, nessas, digamos, características que estamos apresentando para tentar, se possível, oferecer uma visão mais didática dessa ontologia de Parmênides, registramos que, para esse filósofo, o ser é imutável. O ser não se modifica jamais. Imutável por quê? Ora, se o ser se modificasse, isso significaria que ele deixaria de ser. Isso significaria que o ser, simultaneamente, é e não é. Porque vai se tornar algo diferente do que agora é. Notem, mais uma vez aqui, em perspectiva comparativa e contrária à tese de Heráclito, para Parmênides, então, a identidade do ser é absoluto. É possível que vocês, nesse momento, fiquem com a seguinte indagação. Muito bem, mas Parmênides não via as mudanças do mundo, não via a multiplicidade de seres, não via o próprio devir? Eu respondo com tranquilidade. Sim, ele via. Com os olhos. Desculpem-me a redundância, mas aqui é necessário enfatizar. A visão é um sentido corporal, assim como a audição, assim como o olfato, não é? Ou seja, o que eu quero destacar com isso é que, para Parmênides, as coisas que percebemos no mundo, aquilo que está no campo sensorial das experiências, é ilusório. Ora, na realidade, devemos atingir o conhecimento com o uso correto e adequado da razão. Não devemos confiar nos sentidos. E, segundo esse filósofo, usando adequada e corretamente a razão, conhecemos aquilo que é. O que é? O ser. Então, notem que há
um desprezo, mais do que isso, uma desconfiança parmenidiana em relação aos sentidos. Os sentidos nos iludem. Aquilo que vemos, por exemplo, nos indica mudança, nos indica o devir, que nada mais é do que aparência ilusória. É interessante, entretanto, observar que há um ponto em comum entre Parmênides e Heráclito, porque Heráclito, da mesma forma, entendia que os sentidos são ilusórios, embora ele chegue, nós sabemos, a uma conclusão oposta à de Parmênides. Porque, segundo Heráclito, se nós dependemos dos nossos sentidos, das nossas experiências sensoriais e corpóreas, nós teremos a ilusão de que as coisas do mundo não estão em permanente mudança, né? O que seria algo mais ou menos assim, né? Vocês que estão assistindo a esse vídeo há alguns minutos têm então a ilusão de que ao longo desse curto espaço de tempo, eu não me modifiquei, de que vocês não se modificaram, enfim, de que somos os mesmos, quando, na realidade, nos modificamos permanentemente. Retorno, então, à metáfora ou à ilustração segundo a qual um mesmo ser humano jamais mergulha duas vezes no mesmo rio. Se dependermos exclusivamente dos sentidos, diremos que sim, é o mesmo ser humano que está mergulhando no mesmo rio, submergindo nas mesmas águas, mas a razão, devidamente aplicada, nos mostra que não se trata do mesmo ser, né? Que houve ali modificações que são incessantes. Notam, né? Repito, teorias em seus pontos centrais opostas, contrárias e não apenas diferentes, mas em ambos os pensadores coloca-se em primeiro plano um alcance da razão para além dos sentidos. A esse respeito, é interessante que nós façamos uma breve leitura aqui de um trecho extraído do livro Introdução à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Aristóteles, escrito pela filósofa e professora Marilena Chauí. Vamos a ele. Heráclito e Parmênides estão em polos opostos. O que é ser para Heráclito, o devir, é não ser para Parmênides. O que é ser para Parmênides, a identidade estável e imóvel, é ilusão para Heráclito. No entanto, ambos inauguram a mesma coisa, isto é, a exigência de fazer entre a aparência e a realidade, né? A exigência de fazer distinção entre a aparência e a realidade, e a afirmação de que essa diferença só pode ser feita pelo pensamento, pela inteligência e não pela experiência sensível ou sensorial. Os sentidos permanecem prisioneiros da doxa, né? Doxa, vocábulo grego que é sinônimo de opinião. Quer dizer, para ultrapassarmos as opiniões em direção ao conhecimento, é preciso recorrer à razão que descarta os dados que nos são oferecidos pelos sentidos, né? Em outra linguagem, tanto Parmênides quanto Heráclito, embora, creio, nós já estamos de acordo quanto a isso, de formas muito diversas, estabelecem que há uma distinção entre a aparência e o real, entre o que parece e aquilo que efetivamente é. Muito bem, se nós fizermos uma reflexão, fizermos uma pausa, pensarmos um tanto, digamos assim, nós talvez concluiremos que ambas as teorias, vejam só, embora posso dizer diametralmente contrárias, têm uma certa consistência argumentativa, não é? Ou em uma linguagem
mais coloquial, nós poderíamos dizer que tanto a teoria heraclitiana do devir quanto a tese parmenidiana do ser tem uma razoabilidade. Aparentemente, cada qual delas tem uma capacidade de persuasão, de convencimento sobre nós. É nesse sentido que se estabelece uma espécie de aporia. Aporia, sabemos que é o termo de origem grega que indica uma questão filosófica, uma dificuldade filosófica, um problema filosófico que, pelo menos provisoriamente, não recebe a sua solução adequada. Talvez fique mais claro se eu disser o seguinte: é como se Parmênides e Heráclito oferecessem argumentações muito consistentes, mas cada qual tratando de uma dimensão diferente do real. Não sei se eu consegui ir direto ao ponto. Vou tentar ainda. O que eu quero dizer é que para os filósofos posteriores, para todos aqueles que sucederam a Parmênides e Heráclito, ficava uma questão difícil de se resolver. Quer dizer, a realidade é o ser de Parmênides, o devir de Heráclito, ou seria necessário filosoficamente se buscar um tipo de conhecimento da totalidade de real, aqui eu vou dizer numa linguagem vulgar, que juntasse essas duas perspectivas. Ou se você quiser, em termos mais rebuscados, buscasse uma teoria da totalidade do real que articulasse, que conjugasse, que compatibilizasse essas noções de ser e devir, para aí sim termos um conhecimento, uma compreensão, um entendimento de como o todo se constitui, de como a realidade, em seu todo, em sua profundidade, em seu conjunto, em sua essência e na sua dinâmica do mundo, se constitui. Então notem, se aqui, nessa sequência de vídeos em que pretendemos tratar propriamente de questões estéticas, nos concentramos, especialmente nesse ponto, nas noções de devir e de ser, legadas, transmitidas pelos pré-socráticos, isso não se faz por acaso. Vocês poderiam pensar, muito bem, mas aqui nessa discussão sobre devir e ser, nada vimos do belo, nada vimos da arte, nada vimos propriamente de estética. Estão certos e certas neste ponto. Porém, entendam o seguinte, daí a importância de nós tratarmos dessa discussão. A filosofia posterior, a filosofia que se desenvolve ainda na antiguidade, ainda entre os chamados primeiros pré-socráticos, posteriormente com Platão, Aristóteles, na era helenística, a filosofia medieval, moderna, contemporânea, tem que lidar com essas noções de ser e devir. Então, elas são, em larga medida, balizadas por essas noções de ser e devir. Não é apenas a filosofia platônica que eu citei no início, porque talvez vocês tenham percebido, se nós falamos do belo em si, nós pensamos o belo como ser eterno, imutável. Se nós falamos das belezas do mundo, nós falamos das belezas das coisas do devir, que se transformam. Mas, dizia eu, não é apenas a filosofia platônica. A filosofia aristotélica, há um conjunto muito amplo e diversificado de teorias filosóficas que se desenvolvem na história do pensamento filosófico. Elas lidam sempre com essas noções de ser e devir, apresentando, é claro, as mais diferentes soluções e muitas vezes buscando a compatibilização desses conceitos. Então, isso se aplica à filosofia e isso se aplica especificamente, é claro, também à área da filosofia que nós denominamos de estética, como filosofia da arte, como filosofia do belo, não é? Então, para que vocês se aproximem um pouco mais daquilo que quero dizer neste momento, nós poderíamos fazer as seguintes indagações. Afinal de contas, o belo é algo eterno, imutável, sempre idêntico a si mesmo, posto no plano puro do ser,
ou a beleza está no próprio devir, na mudança, não é? No fluxo incessante, ininterrupto, interminável pelo qual tudo se transforma. E a arte? A arte reproduz padrões eternos, a arte realiza materialmente no mundo uma beleza que é eterna, ou a arte é algo que corresponde em si mesma essencialmente ao movimento do devir? Essas são algumas questões, não é? E que nos indicam aí, desculpem a repetição, mas entendo que ela é necessária, a importância que essas noções de ser e devir têm, claro, para a história da filosofia e, notadamente naquilo que nos interessa especificamente, para a história do pensamento estético. Muito bem, começamos esse vídeo com uma alusão, uma menção à concepção platônica, mas que fique muito posto, que fique muito enfatizado aqui, que ainda não tratamos dela, né? Como Platão pensa o belo e a arte, essas questões serão examinadas nos vídeos subsequentes. Ficamos por aqui, até breve.